Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Nós vamos dar continuidade, então, na nossa matéria. Eu quero falar com vocês hoje a respeito de isonomia. É conhecido a expressão tua, né, meu amado, pela atividade aí que o irmão exerce. Isonomia. Isonomia, até mesmo se quiser, meu irmão, contribuir aí, trazer, tá certo? Uma outra explicação, acrescentar ou corrigir, né? O professor que às vezes vai falar daquilo que não é a área dele. Mas isonomia é o estado dos que são governados pelas mesmas leis, né? Princípio geral do direito. Segundo o qual todos são iguais perante a lei. É uma tentativa de equalizar. Isso, é de... Exato. É essa tentativa, né? Então, poderia falar assim que isonomia é a tentativa de equalizar, né? De igualar as pessoas. E eu quero fazer uma provocação aqui para os irmãos. É uma pergunta, na verdade. Nós devemos tratar todos igualmente? Foi uma pergunta que eu fiz agora. O que os irmãos acham? Estão lembrando de Tiago? Que Tiago fala para não fazer acepção de pessoa, alguma coisa assim, não? Então, acho que sim, né? Porque geralmente o que vem na nossa mente é isso, né? Não, nós devemos tratar todos igualmente, como disse Tiago. Mas, olha aí o sininho até dizendo que talvez não é bem assim. Devemos tratar todos igualmente? Eu respondo não. Você não está contradizendo, né, a isonomia? Você não está contradizendo o Tiago falando que a gente não deve fazer acepção de pessoas? Eu digo não em que sentido? Nós tratamos os iguais igualmente, os iguais igualmente na medida das suas desigualdades. Entenderam? Nós tratamos os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. Vou dar um exemplo. Por exemplo, imagine um concurso público, uma sala, a prova aplicada para todo mundo, a mesma prova para todo mundo, né? E de repente você tem um tetraplégico, alguma pessoa com limitações. Se nós tratarmos todos igualmente, então ele também vai ter que ter, né, vai ter que fazer a mesma coisa que os outros. Então ele é um desigual, ele não é o igual. Os iguais nós tratamos igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. Então, o que seria essa tentativa de igualá-lo, né? Essa tentativa isonômica? Que alguém o auxiliasse, como ele tem a dificuldade de escrever, alguém que auxiliasse para que ele escrevesse, ou que fosse dado algum outro recurso que ele tivesse condição de estar fazendo aquela prova. E teria que dar um recurso diferente que os outros não teriam, porque nem tem necessidade, porque são iguais. E esse que é desigual é tratado desigualmente na medida da sua desigualdade, para que ele seja nivelado na igualdade dos outros. Deu para entender? Um monte de igualdade, desigualdade e tal. Deu? Tranquilo mesmo? Ficou claro? Então, é nessa provocação que eu falo que os iguais nós tratamos igualmente. Os desiguais, desigualmente na medida das suas desigualdades, né? Isso a gente chama de justiça social. E é isso que eu quero falar com vocês, isonomia, justiça social, tá? Mas para que a gente possa aprofundar um pouco nesse tema de justiça social, eu gostaria de trazer para vocês uma informação que a gente aprende na escola, na história e tal, história do Brasil, que é a respeito da escravatura que nós tivemos por quase 4 séculos, né, no nosso país. Então, hoje, para que a gente entenda essa desigualdade social, a gente precisa entender a origem dela. Sempre a gente precisa buscar a origem das coisas, né, para que a gente não possa tentar remediar algo que não seja eficaz, porque a gente não entende a raiz do negócio, a origem do negócio, tá? Então, a Lei Áurea, ela é de 13 de maio, né, de 1888, libertou cerca
de 700 mil escravos. Imagine, 700 mil escravos. Só que eu falo, mas 700 mil pessoas não é muita gente, né? Mas se a gente estiver levando em conta a população do Brasil de hoje, então não é mesmo. 210 milhões que a gente tem aproximadamente aí, né? 212, vai crescendo, né? Um dado curioso, a gente está vendo aí 2.000 mortes, alguma coisa assim, por dia em São Paulo por conta da Covid, mas vocês sabiam que não alterou a mortalidade no nosso país? Não alterou, porque a gente fala assim, não, o povo veio morrendo como se morria um monte de coisa, né? Acidente, outras enfermidades, e veio para acrescentar, então esses 2.000 são a mais do que já morreu? Não necessariamente. Porque, por exemplo, quem morreu de Covid, talvez daqui 1, 2 meses ia morrer de um infarto, de alguma outra enfermidade. Vocês estão entendendo a lógica da questão? Então, assim, não é que aumentou a mortalidade no nosso país. Eu não estou dizendo que não é grave isso. Eu não estou dizendo que isso não é um alerta, não é isso. Eu só estou dizendo que às vezes tem essa falsa impressão de que a Covid está matando mais pessoas além do que já morriam. Não. Essas pessoas que estão morrendo, muitas delas iriam morrer também de outras, né? Tanto é que algumas já tinham comorbidade e por terem elas, inclusive, estão mais suscetíveis ao falecimento, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então nós temos sempre um número crescente, não só da população do Brasil, mas mundial. Eu gostaria que, acabei não me preparando aqui, me veio na mente agora inclusive, de mostrar para vocês o relógio mundial. Se vocês depois entrarem no site lá, no Google lá, relógio mundial. Esse relógio mundial fala isso é ao vivo, tá? Ou seja, número de pessoas que estão nascendo, número de pessoas que estão morrendo. Tempo real. Tanto é que o negócio não para. E aí você vai ver que a mortalidade é menor do que... Eita, agora me fugiu a... Natalidade, obrigado. A natalidade, ou seja, pessoas nascendo. Tanto é que, senão ia extinguir, né? Ia acabar com a população. Então é lógico que sempre nasce mais do que morre. Mas, então eu acho que inclusive deve estar 7,5, 7,7 bilhões a população do mundo. Mas trazendo para o Brasil, então nós temos em torno de 210 milhões. Então 700 mil dentre 210 milhões não é uma coisa tão expressiva assim. Só que nessa época, a população, olha que coisa interessante, a população era de 15 milhões. No Brasil, olha a diferença, mas olha o crescimento absurdo que nós tivemos, né, de 200 anos para cá, de 15 milhões, melhor dizendo, para 210 milhões. Percebe a velocidade que a gente está, né? Eu acho que as pessoas levam a sério mesmo, né? Aquele negócio lá que multiplicar e encher a terra, né? Então, assim, tem filho até não querer mais. Eu acho que responsável por isso são mais os crentes. Crente nordestino e pentecostal, né? Se reunir essas 3 características, aí pronto. Não cria família, é tribo, né? Faz filho com força, como dizem por aqui. Então vamos lá. 700 mil escravos, né, foram do dia para a noite, literalmente. Tá? Porque no dia 13 de maio, acho que foi até um domingo, se não me falha a memória. No dia 13 de maio de 1988, então foram libertos os escravos, ou seja, despejados, né, de onde eles conviviam. Eram escravos, claro, mas tinham lá alimentação, tinha lá um lugar para morar. Não eram deles, eram escravos. Mas eu quero fazer essa comparação. De um dia para o outro eles não tinham mais onde morar, nem o que comer e nem onde trabalhar. Por quê? Porque imagina só, não foi voluntariamente que os senhores escravos, senão eu vou pegar meus escravos aqui e dispensá-los. Eles foram obrigados. Foi a lei que impôs isso. Então eles estavam injuriados, como diz lá em São Paulo, né? Eles estavam, de fato, desaprovando aquilo. Então eles não iam pegar esses mesmos escravos para trabalharem para eles remunerados agora. Só para a gente entender o contexto e o que estava acontecendo, né? Esses 700 mil, na verdade, se uniram com outros 300 mil que já haviam sido libertos, que também eram escravos, porém em carta de euforia, né? Por outras vias eles não eram mais escravos, mas se uniram também. Então alguns trabalhavam e outros não conseguiam trabalho, a grande maioria não. Ou seja, um montante de 1 milhão. 1 milhão de pessoas na rua, do dia para a noite, sem emprego, sem sustento, sem nada. Uma população, repito, de 150 milhões. Então, proporcionalmente, a gente vê algo muito expressivo, né? Certamente, naquela época, passou de mais de 1 milhão de escravos jogados à margem da sociedade, sendo assim,
começaram a luta pela sobrevivência. Eu só gostaria de pensar com vocês essa realidade. Então, como que esse 1 milhão de pessoas iam sobreviver? O desespero. Imagina, luta pela sobrevivência. Alguns se tornaram de fato marginais, tiveram que roubar para comer. Outros foram trabalhar por miséria, porque precisavam, né, de comer alguma coisa. Aqui foi se formando uma desigualdade social extrema, absurda. Surgimento das favelas. Exato. Porque para onde foram? Para as margens. Não tinha capital para roubar a terra, aí começaram. Que é o que acontece até hoje, né? Você vê essas ocupações, essas invasões e ocupações em beira de estrada. Teve acho que eu citei até para vocês aqui em alguma aula, no Rio de Janeiro, o Morro do Bumba, que era um aterro sanitário. Né? Vocês lembram desse fato aí? Lembram? Não? Ninguém teve essa informação? Aqui no Rio de Janeiro, teve não sei quantos anos atrás, não me recordo, mas não foi tanto tempo assim não, talvez 4, 5 anos atrás. Morro do Bumba era um aterro sanitário, né? Foi desativado, construíram ali. Então esses lugares aí desabou, a notícia é porque desabou, porque era um aterro sanitário. Então imagina, você não tinha o solo preparado, né, para comportar, melhor dizendo, todas aquelas construções. Então houve lá a tragédia de um deslizamento e tal, enfim. Mas quando você pega Rio de Janeiro, por exemplo, nossa, um conglomerado de morros, né? A periferia de São Paulo, por exemplo, também, Zona Leste, Zona Sul e tantos outros lugares, você percebe essa ocupação não só ilegal, mas essa ocupação que ela é de fato perigosa, né? Distante dos centros, distante do acesso à saúde, muitas vezes, à educação, a lazer, né? Então assim, foram jogados literalmente para a marginalidade, para a margem da sociedade. Mas isso teve um início, teve um começo, que foi nessa época. Então a gente precisa entender isso para entender essa desigualdade social que nós temos. E eu trouxe aqui alguns dados que eu acho interessante a gente anotar ou pelo menos ter em mente, tá? O Brasil, ele tem a terceira maior população carcerária do mundo. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Então vamos fazer aqui um mapeamento de algumas coisas. Aproximadamente 620 a 700 mil presos. Ó, quase uma coincidência, né? Os escravos lá para a população, né? 700 mil lá. Aqui nós temos quase 700 mil, em torno de 700 mil presos. Essa é a população carcerária, tá? 40% desses aqui são provisórios, ou seja, não foram julgados ainda. Olha quanta pessoa no sistema carcerário que ainda não foi julgada. E aí nós temos 60% julgados, 95% são homens e 5% desses 700 mil são mulheres. Agora um detalhe, a população carcerária feminina tem crescido mais proporcionalmente do que a masculina. Então as mulheres estão sendo mais presas, né? E aí quais são os crimes? E muitas vezes o tráfico, porque o marido é traficante. E muitas vezes ela ou assume o lugar do marido, ou vai levar droga, né? Ou mulheres vão levar drogas para os maridos na cadeia e acabam então sendo presas por esse crime aí. Olha só que coisa interessante. 30% são jovens de 18 a 24 anos, irmãos. 30% são jovens de 18 a 24 anos. 65% são negros, é aqui que eu quero chegar. 65% são negros. E a gente vê essa desigualdade racial. Eu estou usando o termo racial, nem gosto e nem acho correto, né? Mas só para a gente usar os termos aqui que são usados, né? Nós temos então essa desigualdade e nós temos um país racista. Nós temos uma igreja que muitas vezes também é um reflexo dessa sociedade que é racista. Nossa mente muitas vezes é formatada dessa forma, não é? Se a gente está na rua, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, se vem um alemãozão, olhos azuis, 2 metros, em nosso encontro, eu acho que o impacto é diferente se vem um negro. Não é? Isso é quase que instintivo nosso. Aqui a gente percebe o preconceito que se tem, não é? E a gente percebe então que o que foi criado, eu quero discutir com você essas questões, o que foi criado para amenizar essa desigualdade social. Porque quando vou pegar uma realidade de São Paulo que eu conheço mais, tá? Então você pega lá uma PUC, uma USP,
né? As duas principais faculdades, universidades que nós temos em São Paulo. A grande maioria são brancos, classe média e classe alta. E a gente sabe que a periferia e pobres, a população majoritária também são de negros. Não tem jeito, é uma consequência que a gente sofre até hoje disso. Né? A gente está falando de, olha, 200 anos, mais, né? 200 e poucos anos atrás. Então, aí a gente sofre porque isso não foi intencionalmente combatido. Não teve políticas públicas para que essas questões elas fossem sendo, a isonomia acontecesse, né? Então, a gente percebe que as cotas da universidade pretendem ser uma tentativa de reparar esse fato histórico e indenizar, entre aspas, eu coloquei, esses escravos que foram jogados na margem da sociedade. Alguns são contra, outros são a favor, cada um tem o direito, né, de sua opinião, mas eu entendo que as cotas, elas são uma tentativa. Ela é eficaz? É a única? Não. Eu acho que é uma tentativa, alguma coisa tem que ser feita, né? E qual é o papel da igreja em tudo isso? Primeiro, nós pregamos o Evangelho e nós não sermos um reflexo da sociedade nessa questão de discriminação de pessoas. Aí vem a questão que a gente precisa trabalhar sobre a visão de o papel do homem e da mulher. E a gente já resolve não, né? Vai resolver as coisas aqui, mas a gente precisa no mínimo fazer alguma coisa como discípulos de Cristo. A gente precisa combater, por exemplo, essa questão dos papéis do homem e da mulher. Porque quando a gente tenta corrigir isso, a gente possivelmente vai diminuir a violência doméstica, que cresce a cada dia mais. Na pandemia, muito mais ainda, acho que em 40% cresceu, né, a questão do feminicídio. Olha só, né, como que a gente vai percebendo. E quando você vai ver alguns casos, ou muitos casos desses, para surpresa nossas, são dentre pessoas que frequentam igrejas evangélicas. Então é por isso que a gente precisa estar pontuando isso e tratando isso que não é pauta de pregação, que não se fala em escola dominical, que não se trata dentro de igrejas, mas que é pauta do Evangelho. Não é? Por que eu digo que é pauta do Evangelho? Eu falei para vocês no Congresso de Lausanne, cheguei a falar para vocês? Sim ou não? Não. Não lembro? Tá bom. Então, algo importantíssimo eu não poderia deixar de falar. O que foi o Congresso de Lausanne? Me cobrem que eu vou mandar para vocês lá, resumidamente, tá? No grupo lá. Eu enviei, agora me recordo, eu enviei no grupo. Mas enfim, vou enviar de novo, né? Talvez passou desapercebido no meio de muitas mensagens que tem no grupo, né? Então, a gente não viu, mas eu vou falar para vocês. Mas só um resumo. O que foi o Congresso de Lausanne? 1974, na cidade de Lausanne, em Manila, houve uma reunião de líderes, né, na época, líderes da igreja evangélica protestante no mundo. O Instituto Billy Graham foi quem organizou isso. Então, Billy Graham, que era o maior evangelista na época, aliás, o grande evangelista do século passado, junto com John Stott, que era o principal teólogo na época. John Stott não parece estar vivo ainda, acho que ele está vivo. Está confirmada lá, mas acho que John Stott ainda está vivo. Então, um teólogo, principal evangelista, só para a gente ver aqui as duas ênfases, né? A ênfase evangelística e a ênfase teológica. Então, esse congresso reuniu líderes de 150 países, os principais líderes do Brasil e de outros tantos, 150 países. Eu acho que a gente tem 158 países no mundo, se não me falha a memória, ou seja, quase do mundo todo, né? Foi reunido lá. Para discutir o quê? Qual foi a pauta lá? O que o Evangelho precisaria trazer, o que uma igreja evangélica, para ser evangélica, né, protestante, precisaria ter como pauta, como mensagem, para ser caracterizada de fato como uma igreja bíblica. Aí discutiram isso lá e chegaram à conclusão, chegaram numa frase, na verdade, né, que resume isso, que é assim: o Evangelho todo para o homem todo. O Evangelho todo para o homem todo. Porque foram trabalhar os aspectos, não só da questão que a gente fala assim, ganhar alma, né, para Jesus, né? Como se o ser humano fosse uma alminha, né? E não tivesse o aspecto material, físico, que é o que o Tiago vai trabalhar na sua epístola. A fé sem as obras, ela é morta. Então a gente, como igreja, muitas vezes, ainda hoje infelizmente, tem essa questão que o Evangelho só diz respeito à eternidade. A gente precisa pregar para a salvação da pessoa, para a eternidade, e isso é suficiente. Isso não é suficiente. É o principal, mas não é só. Porque existe o Evangelho todo, que é uma mensagem
para o homem todo. E o que é o homem todo? É o aspecto material e imaterial, não é? Fala assim, mas isso é uma novidade, André? Não, não é uma novidade. Primeiro que Tiago vem trabalhando nisso, então lá no princípio da igreja. Depois nós temos, ao longo da história, em Calvino, por exemplo, né? A gente está falando do século XVI, a gente tem em Calvino já essa proposta. E aí depois eu vou passar diversos autores lá, pelo menos 4 ou 5, que eu gostaria demais que vocês lessem. Tem e-book aí, eu acho que eu até tenho lá, gratuito, leituras, né, bem tranquila, não é nada técnico, aquela coisa maçante não. Que é Abraham Kuyper, agora para lembrar, Abraham Kuyper, tem Huckmacher, já é bem recente agora. Ih, me deu um branco. Mas tem uns 4 aí, Francis Schaeffer é o último agora, né? Guilherme de Carvalho, brasileiro, está vivo, vivão, graças a Deus. Gosto muito dele. Guilherme de Carvalho, vou de trás para frente, então para ver se eu recordo. Guilherme de Carvalho, Francis Schaeffer, o Guilherme de Carvalho é esse que representa, né, entre aspas, o Francis Schaeffer aqui. Francis Schaeffer, Hans Huckmacher, para quem gosta de música aí, tem, né, você escuta Jean Paul Sartre e o Huckmacher, né? Então, pelo menos pela música conhece o Huckmacher, né? Então, o Huckmacher, você tem o Abraham Kuyper, que tem uma aqui que eu estou esquecendo, meu Deus do céu. Mas, enfim, eles trataram esse conceito teológico de que o Evangelho abrange todos os aspectos da vida humana, inclusive a arte, a política, a educação, a própria teologia, né? Então, ou seja, todas as áreas da vida humana. O Evangelho tem uma proposta, que é um mandato cultural que a gente chama, né? Nessa ótica e nessa perspectiva teológica. Ou seja, amados, a gente precisa entender que a proposta do Evangelho é apontar o reino de Deus na sua expressão plena, que é dar dignidade ao salvo. Então, eu chego lá, de repente, uma pessoa que mora num esgoto a céu aberto, né? 3, 4, 5 filhos lá, em uma situação desumana, onde o Estado foi negligente e não chega. Mas a igreja chegou com a mensagem do Evangelho. Jesus tem uma mensagem que pode te salvar e te dar uma vida eterna, comunhão, resgate da tua alma, né? E a pessoa recebe com maior alegria aquilo lá, a paz vai se instalar na alma da pessoa, a esperança vai ser uma realidade, a comunhão, a reconciliação com o Criador, com Deus. Essa é a mensagem que a gente traz. A gente dá as costas e fala, fique em paz. Pessoa com fome, os filhos doentes, numa condição desumana. Então, será que o Evangelho cumpriu a totalidade da sua mensagem? Não. Esses teólogos entenderam que não. Né? Que existe esse aspecto onde a gente precisa ter esse olhar e que o Evangelho é aquele que sinaliza o reino de Deus. O reino de Deus chegou aqui. E onde o reino de Deus chega, tem que chegar a justiça, e a justiça social. A tentativa de reparação dos efeitos do pecado, que a gente chama de pecado estrutural, que é esse pecado sistêmico, né? Onde a sociedade é injusta, onde o Estado ele é corrupto e muitas vezes negligencia o seu papel. Então a gente entende que não é que a gente vai assumir o lugar do Estado, não é que a gente vai resolver o problema do mundo, mas o Evangelho ele é completo. Ele traz essa mensagem, né, de salvação para a alma, mas de restauração da dignidade humana também. Como, por exemplo, essa questão do combate ao feminicídio, à violência doméstica, ao abandono e à prostituição infantil. Enfim, amados, tudo isso que denigre, é uma palavra que parece que até está sendo corrigida aí, né? Denegrir, né? Parece que é meio preconceituosa, então deixa eu retirá-la aqui. Até hinos do cantor cristão e da harpa estão sendo, né, os negros batalhões, então tudo isso aí tem sido visto com outro olhar. Mas tudo aquilo que mancha, que distorce a imagem de Deus no homem. É por isso que a gente não acha normal ver um morador de rua não se ajeita, um homem não se ajeita, uma mulher não se ajeita, uma pessoa se prostituindo. Ali está a imagem de Deus sendo prejudicada, distorcida. E a gente entende que isso deve ser também alvo do Evangelho. Né? Esse é o entendimento macro do Evangelho, que infelizmente muitas igrejas cristãs elas negligenciam esse aspecto e pregam do púlpito só a salvação da alma e se esquecem de uma realidade. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, olha, existe a salvação da condenação do inferno para você.
Mas existe outro inferno existencial, que é essa realidade que a gente vive de desigualdade. Não é possível que nós, como cristãos, que nós, conhecedores do caráter de Deus, da natureza de Deus, portadores e habitação do Espírito Santo, a gente olhe as pessoas sofrendo como sofrem e a gente fica passível, insensível, indiferente. Não é possível que a gente não chore com o Espírito Santo, porque com certeza o Espírito Santo chora muito por ver todas essas pessoas sofrendo dessa forma. Porque a gente precisa ter a compaixão, sofrer com, não é? A empatia, como eu tenho falado em algumas questões aqui, mas a empatia não é suficiente, porque a empatia ela não altera nada, porque a empatia diz sentimento e a gente precisa ter ação prática, né? Então a ortopraxia tem que ser ligado com ortopatia e ortodoxia. Falei que é muita. Vamos para corrigir, né? Eu falei para vocês que a gente está no curso teológico, eu preciso pelo menos expor algumas questões, alguns termos, né? Mas vamos traduzir em miúdos, né? Ortopatia seria o sentimento correto, tá? Sentimento correto, adequado, que a gente tem que ter com as outras pessoas, né? Que é a empatia, é a compaixão, é a misericórdia. A misericórdia já entra numa questão mais efetiva, né? Já pretende juntar o sentimento adequado com a prática. A ortopraxia seria a prática correta, a prática adequada, o fazer alguma coisa. Tem uma música, eu nem lembro ao certo, é da MPB, eu acho que é MPB ou rock nacional, só que diz o seguinte, acho que é rock nacional, diz assim que a nossa indignação não pode ser como uma mosca sem asas que não passa da janela das nossas casas. Estou indignado, estou revoltado e tal, né? Aquela coisa toda. E do púlpito a gente fica falando, tem um aspecto da conscientização, é o que eu pretendo fazer com vocês. Então, aqui é um aspecto. Mas se a gente se limitar somente a esses ambientes de igreja, a nossa indignação então é uma mosca sem asa que não vai passar da janela das nossas casas. Ou seja, não tem efeito, não tem efetividade, né, na vida de ninguém. O Evangelho não é vivo na vida das pessoas se a nossa consciência de verdade não desemboca numa ortopraxia, uma prática correta. E a gente precisa ter ortodoxia, que é o ensinamento correto. Então, a gente tem que juntar isso, né? Aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço. Você reúne isso. Jesus fazia isso. Ele nos ensina a sermos seus imitadores. Então, Jesus olhou aquele povo, viu, teve compaixão, porque viu que era ovelha que não tinham pastores. Então, ele teve o quê? O sentimento, a compaixão. Teve o entendimento e o olhar. Só que ele foi lá e fez alguma coisa, curou, expulsou demônios, né? Denunciou o pecado estrutural e corrupto da religião judaica, que inclusive oprimia também as pessoas. Então percebe que Jesus vem nos ensinando que o Evangelho é muito mais do que uma fala, um discurso, muito mais. Tem um pensamento, né, que eu já falei para vocês, só estou relembrando, que eu sei que vocês esquecem. A gente esquece, né? Semanas atrás foi falado. Acho que é São Francisco de Assis, se não me falha a memória. Ele dizia o seguinte, né? Que a gente precisa pegar o Evangelho em todo o tempo. Se necessário for, nós devemos usar as palavras. É claro que alguns pensam e falam, não, calma aí, André, então o Evangelho não é fala, não é discurso? Não é, claro que é. Mas não é só, né? Então, nesse contexto, São Francisco de Assis falou, é porque ele identificava que havia negligência das obras, a negligência de fazer alguma coisa. Então, a gente falar de amor e não demonstrar o amor, então esse amor, ele é platônico, é um amor romântico. E, biblicamente, amor não diz respeito a sentimentos. Os sentimentos são relativos no amor bíblico, porque no amor bíblico, ainda que eu não sinta, eu me comporto como aquele que ama. Porque amor, na ótica bíblica, vai para além dos sentimentos, né? Sentimentos de bem-querer. É mandamento, é matéria de vontade. Então eu preciso obedecer. Eu não sinto, eu não sou regido pelos meus sentimentos. Biblicamente eu sou regido pela minha consciência em Deus. Então Deus disse: amai uns aos outros. É mandamento, então eu tenho que ir lá e amar. É comportamento, ainda às vezes eu não sinto. Isso no âmbito conjugal, muitas vezes. Tem sentimento que não é de amor, não, em algumas ocasiões.
né? A gente sabe, tem que respirar fundo, porque o sentimento é outro, bem outro, que não passa nem de longe do amor. Mas a gente se comporta como quem ama. Amai as vossas mulheres, ó, mandamento. Amai os vossos inimigos, mandamento. Amai uns aos outros. Tudo isso é mandamento. Então a gente precisa entender, amados, que o Evangelho, ele é prática. O Evangelho, ele parte de um entendimento que a gente precisa praticar com a consciência, não só como um adestramento religioso, que a gente faz bem, nem sabe o certo o que faz, né? Ou as motivações são erradas, mas a gente precisa entender que a gente tem que fazer alguma coisa porque existe uma realidade. E essa realidade, muitas vezes, ela não foi alterada porque a igreja não tomou a postura que deveria tomar. Você fala, André, mas a igreja nunca foi tão influente ou expressiva como, né, nesse tempo aí, esses anos todos, mas hoje é. Hoje é. No Brasil são 50 milhões de evangélicos, combinados pelo menos. Mas se está falando que é, então precisa demonstrar, né? 50 milhões, nós somos um quarto da população quase, por que a gente não está alterando as realidades em nossa volta? Quantas igrejas nós temos aqui nesse distrito, né? Que chama aqui? Distrito? É distrito, né? Distrito, né? Porque são um conjunto de alguns... Na verdade, o distrito vai daqui até a ponte lá de Caé, né? Então seria bairro, né? É um conjunto de bairros, né? Conjunto de bairros. Então, a gente subdividiu, né? Sim. É um bairro só. É igual mais São Paulo tem o distrito de São Mateus. São Mateus é um bairro, mas é considerado o distrito de São Mateus, né? Que é um conjunto. E lá até fiz um mapeamento. Com a divisão, se a gente pegar por distrito, acaba globando tudo, né? Uhum. Então, assim, olha que coisa interessante, irmãos. A gente precisa ter conhecimento de causa, para, como a gente tem falado, para agir efetivamente, eficazmente e não ficar tirando para todo lado, né? Gastando força, energia, recurso financeiro de pessoas e tal, e muitas vezes não altera nada porque a gente não é sábio nessa leitura. Então, acho que eu já propus para vocês aqui, para a gente fazer um mapeamento. Aqui, quantas igrejas nós temos aqui? Qual é a população daqui? Me falaram 24 mil, será que é isso mesmo? 24 mil distrito aqui? É mais? Só de eleitores tem 33 mil. Ô, louco, então erraram muito. Então, olha só. Só no meio. Só para a gente ter uma noção, por exemplo, qual é a população que nós temos aqui? Quais são as demandas que nós temos, bairro a bairro? Né? Quantas igrejas nós temos aqui? Qual é de fato a carência dessa região? Para que a gente possa canalizar, né, de uma maneira efetiva, e a gente, problema educacional, o problema é de saúde, o problema é de segurança, o problema é que são questões familiares, o problema o que é? O que a gente tem aqui? Como igreja, qual é o nosso papel? Qual é o nosso contexto e o que Deus quer de nós aqui plantado nesse contexto? E a gente precisa entender. Para que a gente ouça a voz do Espírito Santo e a gente possa ser usado pelo Espírito Santo para alterar a vida, porque não é possível, amados, que se somos luz do mundo, sal da terra, se nós temos uma mensagem poderosa que transforma vidas, realidades, se nós temos de fato o poder do Espírito Santo em nossas vidas, se nós temos os recursos que nenhum ser humano tem, só os discípulos de Jesus têm, porque tem recursos que só nós temos, né? Nós temos Deus como recurso. Não é um diferencial, não é possível que não seja, né? Nós temos uma esperança que é algo inimaginável, que nos contextos mais adversos nós conseguimos enfrentar aquilo, lidar com aquilo e vencer aquilo, né? Nós temos a fé, nós temos a esperança, nós temos o amor, nós temos uma mensagem que traz de fato e transforma a vida das pessoas, quem quer que seja, pode ser o pior ser humano, pode ser o maior pecador, a gente tem a mensagem de um grande Salvador. Para um grande pecador existe um grande Salvador, né? Para um grande pecado existe um grande perdão. Para trevas densas existe uma luz que dissipa todas as trevas. Para uma hostes infernais, demônios que querem escravizar as pessoas, existe uma obra na cruz do Calvário que quebra tudo isso. Então nós temos uma mensagem que pode transformar vidas. A gente precisa entender então esse contexto que está acontecendo para que a gente trabalhe isso. A partir do discurso, claro, ensinando, pregando, falando sobre o assunto, né? Todas essas pautas que estão na sociedade, nós, a igreja, os discípulos de Cristo, nós temos a resposta adequada. Nós temos a verdade. Só a verdade liberta, só a verdade transforma.
Só a verdade arranca a pessoa daquela realidade triste, né? Então nós temos a mensagem, só que a gente precisa começar a falar sobre essas coisas e não ficar numa bolha, uma alienação de falar só de anjo, de poder, né? De línguas estranhas, de buscar profecia, subir no monte, descer no vale. Essas coisas fazem parte, mas essas coisas não alteram a vida de ninguém, às vezes nem da própria pessoa que está nesse contexto, né? Então o que transforma a nossa realidade, o que altera a nossa vida, é um entendimento transformado, é o arrependimento, é o Evangelho que transforma a consciência e nos dá a mente de Cristo, para que a gente viva uma vida na ótica de Deus e não na nossa ótica, porque nós não sabemos viver, é fato. A gente faliu na vida, por isso que a gente aceitou Jesus. Se tivesse tudo bem na nossa vida, a gente não tinha aceitado Jesus, não é verdade? Se tudo inventa e poupa, dificilmente um rico aceita Cristo. Dificilmente uma pessoa que tem fama aceita Cristo. Dificilmente uma pessoa que assim desfruta dos prazeres deste mundo aceita Cristo. É o tripé, né? Poder, prazer e fama, né? Fama, poder, riqueza, prazer, tudo bem. Mas é o tripézinho. Agora a gente quebrou na vida. Quebrou. Falimos. E a Bíblia diz: bem-aventurados são vocês que faliram. Bem-aventurados são os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino de Deus, esse é o contexto. E aí, amados, a gente precisa entender que a gente tem algo a fazer para que essa balança ela seja então nivelada, certo? A igreja tem condição disso, nós temos condição de fazer alguma coisa, nós precisamos pensar. André, o que eu devo fazer? Sei lá, isso é problema teu com o Espírito Santo, não é? E eu lá sei o que o Espírito Santo tem na vida de cada um. Eu estou tentando ver na minha qual é o direcionamento diariamente, irmão, né? Porque quando eu penso que para cá que vai ser soprado, o Espírito Santo sopra para lá, conduz por aqui. Então a gente individualmente precisa estar tendo a sensibilidade, ouvidos aguçados espiritualmente, discernimento para ouvir a voz do nosso Senhor, nos direcionando para aquilo que Ele está nos conduzindo, porque a nossa vida não é por acaso. Eu não tenho recursos por acaso, eu não tenho contatos sociais por acaso, eu não tenho habilidades por acaso, eu não tenho recursos por acaso. Isso tudo, entendo eu, que é o Espírito Santo nos dando para que a gente sirva o reino dele, no reino dele, e sirva este mundo como igreja e nos edifique mutuamente, não é? Então a gente precisa retrabalhar todas essas questões aí. Então, só para falar para vocês que existe uma realidade no nosso país, que essa desigualdade social, eu não estou dizendo que o Evangelho se resume a isso. Eu estou dizendo que é um aspecto que é negligenciado pelas igrejas evangélicas, tá? Porque eu não quero cair no extremo, como é a teologia da libertação. O Congresso Lausanne eu não completei, mas o Congresso Lausanne, então, em 1974, trouxe essa perspectiva para a liderança mundial. Olha, o Evangelho todo, o Evangelho é mais do que essa questão somente de salvar a alma, né? E aí a gente teve outros congressos, né? Agora não vou lembrar, mas eu acho que a gente já está no 4º ou 5º congresso, esse que principiou de Lausanne. Mas tem outro que eu vou falar para vocês aqui, que foi em 1983, daqui a pouco a gente chega lá. Só dando uma continuidade aqui, o que a Bíblia tem a falar então a respeito disso? Se isso é uma elaboração teológica, é uma viagem minha, o que é isso aqui? Que eu não tenho que falar, não tive outro conteúdo e vou colocar isso aqui. Será que a Bíblia ela fala a respeito disso? Vamos ler um texto, amados, lá de Levítico, capítulo 25, verso 1 ao 17. É chamado do ano do jubileu, só para a gente entender. Levítico capítulo 25, versículo de número 1 ao 17.